No vídeo anterior, vimos um pouquinho sobre o funcionamento das mitzvot, a Shirah de Rabi Yehuda Levi. Vamos tentar entender um pouquinho melhor, e a melhor forma de entender isso é quando a gente tem uma opinião contrária, ou pelo menos uma opinião diferente. A diversificação, a diferença entre as duas nos ajuda a entender as shitot melhor. Como funcionam as mitzvot? Como pode ser? Assim o Maharal pergunta, vamos abrir com a pergunta do Maharal. O Maharal pergunta o seguinte: como pode ser que mitzvot físicas me levam para o mundo espiritual? Como pode ser que as mitzvot que a pessoa cumpre levam ele para o Olam Haba? A priori, se eu quiser chegar no Olam Haba, eu deveria talvez pensar em coisas espirituais. O pensamento ele é mais abstrato, não tenho como segurar ele, não tenho como mexer, então ele combina mais com o mundo espiritual. Mas o que? Se eu pego agora um etrog, se eu pego a Adá, se eu mexo os dois durante Sukkot, cumpro a mitzvah de Ervat Minim, isso daqui vai me levar para o mundo espiritual? Como pode ser que as mitzvot, que são atos físicos, tenham a capacidade de levar o corpo, levar a alma do ser humano para o mundo espiritual? Qual a conexão entre os dois? Então, aqui a gente tem principalmente duas shitot, certo? A gente tem principalmente duas linhas, duas formas de entender isso. Uma é de Rabi Yehuda Levi e uma é do Maharal. Vamos começar com Rabi Yehuda Levi. Rabi Yehuda Levi, como a gente viu na aula passada, ele nos diz o seguinte: no mundo material existe um ceder, existem regras da natureza que todo mundo aceita, certo? Ninguém acorda de manhã pensando que a partir de hoje eu vou voar, vou me teletransportar para algum lugar. Não, a gente entende que tem regras no mundo. Se eu jogar um copo de vidro no chão, 99% de chance que ele vai quebrar, certo? Pode ser que ele vai cair de alguma forma específica, pode ser que o chão não é duro o suficiente, existem exceções a regras, é possível que não aconteça isso, mas 99,9% de chance que isso daqui vai acontecer. A gente entende as regras do mundo material. E o mundo espiritual? Como será que ele funciona? Será que ele também tem regras? Nos diz Rabi Yehuda Levi que sim. Da mesma forma que o mundo material tem regras, tem leis, existe uma natureza espiritual. A natureza espiritual é um plano divino, é um plano espiritual que está além do nosso plano material. Agora, como eu ajo dentro dele? Como eu sei o que pode me ajudar, o que pode não me ajudar? Eu sei, por exemplo, que se meu corpo está fraco, se eu estou cansado, eu preciso de comida, a forma de sustentar o meu corpo, a forma de fortificar o meu corpo é comer alguma coisa. Eu pego uma fruta, eu pego um bolo, eu pego alguma comida e como. Isso daqui influencia o meu corpo. Mas o que dá força para a minha alma? O que transforma e eleva a minha alma? E, voltando à pergunta do Maharal, o que leva a minha alma para o Olam Haba? Como eu vou saber qual é o ceder, qual é a ordem, qual é a natureza do mundo espiritual que vai realmente mudar a minha alma e vai levar ela para o Olam Haba? Então, fala Rabi Yehuda Levi aqui, é o que a gente viu na aula passada, que o ceder do Olam Haba são as mitzvot. O ceder do mundo espiritual, desculpa, são as mitzvot. Como a gente tem visto nos últimos vários shiurim, nos últimos 15 shiurim, a diferença entre a Yadut Arabanita, o judaísmo original e os caraítas tentaram chegar nas mitzvot sozinhos. Diferente do Kuzari, pelo menos, certo? Lá atrás, no começo do livro, a gente viu que o rei de Kuzar tentou buscar a forma correta de Avodat Hashem, de cumprir mitzvot, e ele se dedicava a fazer korbanot, a fazer sacrifícios e melhorar as midot, ele se dedicou a isso com toda a força, porém sempre vinha aquele anjo e falava, mas sua intenção é boa, mas seus atos não são suficientes, eles não estão corretos. Ele tentou se esforçar mais, até que ele começou a buscar religiões diferentes para tentar entender qual é o caminho correto. E logo no começo, assim abriu o livro, certo? Essa é uma das principais mensagens, dos principais princípios do judaísmo que o livro do Kuzari traz para a gente, que não dá para chegar nas mitzvot sozinho, você não tem como definir as mitzvot da forma correta vindo de você mesmo. Tem que ser alguma coisa que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Assim, igual o Haver explicou lá atrás, ele tem explicado ultimamente, que assim também o compreendimento da Torá escrita. Os caraítas, quando eles tentaram criar mitzvot, tentaram definir a religião deles, eles pelo menos tinham uma base, eles pegaram a Torá escrita, eles pegaram a Bíblia como base para entender o caminho correto, porém, eles não foram até o fim. Eles usaram uma base correta, eles usaram uma base divina que foi escrita de cima para baixo, que foi entregue para Moshe Rabbeinu no Har Sinai, porém eles tentaram colocar a lógica deles no compreendimento dessa Torá. Isso daqui também não funciona, isso daqui também não dá certo. Então o Haver vem explicando ultimamente
que para entender a Torá escrita também, para entender a vontade divina que se revela na Torá escrita, é preciso de uma Torá oral, é preciso de uma tradição que nos ensine a entender e a compreender a real vontade divina que aparece na Torá escrita. É isso que o Haver vem explicando para o Kuzari. E assim também funciona com as mitzvot. Como eu vou saber exatamente que ato é considerado uma mitzvah e leva a minha alma para o Olam Haba e que ato não? Para isso eu preciso que a Kadosh Baruch Hu nos diga quais são exatamente as mitzvot. Ou seja, de acordo com o Rabi Yehuda Levi, existem atos específicos que levam a pessoa para o Olam Haba. Porém, a gente não tem como revelar eles. A gente não tem como descobrir eles. A Kadosh Baruch Hu, quando ele deu a Torá para Moshe Rabbeinu no Ar Sinai, ele explicou exatamente quais são esses atos específicos. Porém, a priori, de acordo com o Rabi Yehuda Levi, se o ser humano criasse uma mitzvah, digamos assim, e ele acertou exatamente a vontade divina, ele fez justamente o que a Kadosh Baruch Hu planejou e gostaria de definir como uma mitzvah, isso vai funcionar. A priori, da mesma forma que existe uma regra, existe uma natureza para o mundo material, existe uma natureza para o mundo espiritual. E se alguém, por acaso, tivesse escrito o tefilim igual a gente usa o tefilim, e feito uma caixinha da mesma forma que a Torá nos mandou fazer, e assim foi explicado na Gemara, a priori aquele ato seria uma mitzvah e levaria a pessoa para o Olam Haba, daria força para a Neshama, para a alma dele. Porque as mitzvot, a Kadosh Baruch Hu, ele definiu quais são as mitzvot, e elas não são reveladas aos olhos do ser humano. Precisou da Torá para revelar essas mitzvot. Porém, essa revelação simplesmente nos revelou a vontade divina. Se de alguma forma a gente tivesse conseguido chegar lá sem essa revelação, também funcionaria. Afinal, a gente encontra que Abraham, Isaac e Jacob, eles cumpriram a Torá inteira mesmo antes dela ser entregue. Como eles alcançaram isso? Como eles chegaram nessas mitzvot? Aparentemente, eles criaram uma conexão tão forte com a Neshama, em que eles conseguiram entender o mundo espiritual sem essa entrega de cima para baixo. Certo? Eles tiveram profecias, eles tiveram uma revelação divina que de alguma forma colocou eles no nível das mitzvot, eles conseguiram entender o mundo espiritual a ponto de saber o que são mitzvot e o que não são mitzvot. Essa é a opinião de Rabi Yehuda Alevi. A Shitá, a linha do Maharal, é um pouquinho diferente. O Maharal fala que o que dá valor espiritual para cada mitzvah e mitzvah é o tzivui, é a ordem, é a obrigação. Quando a Kadosh Baruch Hu falou, faça isso, e você foi lá e fez, isso daqui é o que dá vida para aquela mitzvah, é o que dá força para aquela mitzvah. Ou seja, se a pessoa cumpre uma mitzvah, ele coloca tefilim, ele coloca tzitzit, ele come matzah em Pesach, ele faz erbat minim no dia 15 de Tishrei, tudo no dia certo, tudo no dia perfeito. Porém, ele faz isso por acaso, ele faz isso sem pensar, ele faz isso porque ele acha isso daqui legal, e ele criou, o cara falou, decidiu, olha, Sukkot está chegando, eu adoro plantas, eu vou pegar aquela, essas 4 plantas eu vou pegar. E por acaso ele juntou lá o Etrogadas, juntou justamente os Arbat Amidim, a Aravá e o Lulav, e chacoalhou todos. De acordo com o Rabi Yehuda Levi, a priori, ele pegou os 4 mínimos, as 4 espécies exatas, ele cumpriu uma mitzvah. De acordo com o Maharal, não tem mitzvah nenhuma. A mitzvah não é o ato físico de pegar justamente essas 4 espécies e balançar elas. A mitzvah é a vontade divina que se encontra por trás desse ato. Então, se a pessoa cumpriu esse ato com a intenção de fazer a vontade divina, de fazer o que a Kadosh Baruch Hu espera dele, isso daqui é uma mitzvah. Se a pessoa simplesmente decidiu pegar plantinhas e chacoalhar elas, decidiu, em vez de deixar o pão crescer, quer saber, não vou deixar meu pão crescer, vou fazer um pão fininho, sem fermento, não tem nada aqui, não tem mitzvah nenhuma. Então, aqui são 2 formas de ver. De acordo com o Rabi Yehuda Levi, então, as mitzvot, elas fazem parte de um plano divino. Um plano espiritual que tem regras exatas, específicas, de o que é positivo, o que é negativo, o que são mitzvot, o que são averot. De acordo com o Maharal, o que dá força, o que dá vida para cada mitzvah e mitzvah, não é o ato em si, e sim a vontade por trás dele. Por isso, se a pessoa teve kavaná, se ela teve intenção de cumprir aqui a vontade de Akadosh Baruch Hu, ótimo, ele cumpriu uma mitzvah. Se ele fez isso por acaso, se ele fez isso por 1000 outros motivos, faltou a vida, faltou o que dá força a esse ato. Então, de acordo com o Maharal, não vamos ter aqui uma mitzvah. Certo? Essa foi um shiur à parte, foi só para entender melhor um pouquinho como funcionam as mitzvot. Então, a gente viu aqui pelo menos 2 shitot, a shitá de Rabi Yehuda Levi e a linha do Maharal, para entender o que dá vida, o que faz com que as mitzvot levem a pessoa para o Olam Haba.
Hashem, em breve continuamos nosso estudo de Kuzan. Tchau, tchau.